Mateus 6,33 é um versículo muito forte, porque eu comecei o negócio com a mentalidade que ia ser um negócio cristão, que nós ia ter uma missão cristã e que nós ia ter valores cristãos. Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor. Amém. Amém. E para minha mensagem de abertura eu quero falar sobre uma história que aconteceu na Síria recentemente. Tinha uma família cristã de pastor e a família dele que foi matado na Síria por causa da firmeza na fé que eles tinham. E o que isso me fez pensar é que o que as pessoas estavam tentando fazer é separar as ovelhas do shepherd. Tirando os pastores, pensaram que as ovelhas iriam se perder. Mas com Deus não é assim que funcionam as coisas, como nós todos sabemos. No reino de Deus, quando um pastor cai, outro se levanta. A força da igreja não vem de um homem só, mas vem de Cristo. Amém? Isso me fez me lembrar muito e ser muito grato de estar por aqui, dando vocês o valor que eu posso dar. E também eu queria dar um aplauso para os pastores e os líderes aqui que nós temos, que é o pastor Brown, pastor CC, Rebeca e Thiago. Se vocês puderem dar um aplauso para eles. Quem tem empresa, quem está na posição de liderança, sabe a carga que nós carregamos nos ombros nossos para lidar uma companhia, lidar uma família, lidar uma igreja. E eu sou muito grato por ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre minha experiência lidando minha família no rumo de negócios. Então, queria agradecer vocês. E antes de eu entrar na mensagem que eu tenho aqui preparado para vocês, só queria fazer uma oração para vocês. Então, se nós pudermos abaixar a cabeça e orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus, que o Senhor está me usando como uma ferramenta para te glorificar, Senhor. Que hoje você, Senhor, todas as palavras que saem daqui, todas as lições que saem daqui, seja para me diminuir e para o Senhor crescer, Senhor. Porque nós todos sabemos que nós temos uma obra aqui e essa obra é para pescar mais pessoas e levantar seu nome, Senhor, te glorificar. Eu te peço que hoje, Senhor, solta uma mensagem boa e que se eu conseguir tocar em uma pessoa, inspirar uma pessoa, motivar uma pessoa, que minha obra aqui foi feita, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor continue abençoando cada um dos empresários aqui, continue abençoando cada um dos funcionários aqui, cada um dos líderes, cada um dos pastores, que o Senhor continue dando nós a força, fé, coragem, sabedoria, humildade e paciência para lidar na missão que o Senhor tem para nós, Jesus. Te agradeço e por último, Senhor, também quero orar sobre minha esposa que eu não tenho ainda, mas que eu estou procurando, Senhor. É uma coisa, nessa idade é uma coisa que eu penso muito. Eu sei que o Senhor está preparando não só ela para mim, mas o Senhor está preparando eu para ela do mesmo jeito. E eu sei que ela vai ser brasileira também. Então, se alguém conhecer alguém, me fala. Mas é isso, Senhor. Te agradeço muito, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. E eu não vou te falar, e eu sempre vou te honrar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Baixa as palmas aí, por favor. Ele falou que se você não sei como é que fala em português, mas você tem que bater na porta para a porta abrir. Você tem que declarar para o trem ser feito e você tem que procurar para você achar. Eu acho que é assim que fala em português. Seek and you shall find, knock and the door will be opened. And So, quero conversar sobre minha empresa, da minha família, eu, meus irmãos, meus pais, que é a Braga Brothers Contracting. Nós somos uma companhia de construção, residential e commercial, 90% residential, 10% comercial, que nós faz exteriores, renovações exteriores de roofing, siding, janelas e decks e gutters. Hoje eu quero conversar sobre um pouco de como crescer um negócio, escalar, é a palavra, né? Como escalar um negócio. Antes de eu entrar nos princípios que eu tenho de escalar um negócio, eu tenho que dar um background na minha história, da história da minha família. Então, se nós podemos ir para o próximo slide. Alguém conhece esse lugarzinho aí? Esse lugar verde? Tem alguém de Minas Gerais aqui? Eu ouvi falar que tem muitas pessoas fera que vêm de Minas. Alguém de Tiros? Tirenses? Tem alguns aí sim. Então, não tem história, não tem Lucas Braga, não tem Braga Brothers sem o meu pai, que é o Big Ray, o Ramon aqui. Pode dar um aplauso para ele?
E minha mãe, Águia, e minha mãe, Dona Ju Braga também. Meus pais vêm aqui nos anos dos 80s e 90s de Tiros, que meu pai vem, e minha mãe vem de Ipatinga. Pode ir para o próximo slide. Eu e meus irmãos, nós nasceram aqui, nós foi criado na cidade. Antigamente, até 5 anos, eu morei em Long Branch e meus pais decidiram mudar para Holmdel, porque minha mãe insistiu que ela queria que nós seríamos doutores e dentistas e advogados e coisas assim. Policial não. Mas como nós sabemos, está no sangue nosso brasileiro, é construção. Nós estávamos sempre andando na caminhonete do meu pai estava sempre levando nós para os trabalhos, meu pai fazia tree service, fazia construção, tudo nesse. E como fala aí, uma cidade de Holmdel, nós crescemos com muitas pessoas de white collar, que é pessoas que fazem tipo advogado, finanças, dentistas, coisas assim. Então nós fazendo construção e crescendo naquela cidade de Pá do Alto, nós não era rico. Nós nunca tinha o que eles tinham, tipo, as coisas de luxo, mas graças a Deus meus pais lutaram muito, sacrificaram muito e suou muito para dar nós uma vida top, que nós poderia crescer, que nós poderia aprender dos outros, das pessoas que são de segunda, terceira, quarta, quinta geração aqui dos Estados Unidos, depois de muito sacrifício, depois de muito esforço, graças a Deus que muitas coisas deu certo. Então, mais uma vez, um aplauso para minha família, meus pais. Eu tenho muito honra de ser filho do Big Gray e de ser filho da minha mãe, Jusilene. E hoje nós sabemos 100% que nós não estaríamos onde nós estamos hoje sem o esforço deles. Então, vamos para o próximo. Eu e meus irmãos, o que nós aprendemos vivendo nas circunstâncias que nós viveram perto dessas pessoas é ter gratidão e humildade e respeito por que nós temos. Porque nós sabemos que se nós ficar olhando para as outras pessoas, nunca que nós vamos ser felizes, né? Nós temos que olhar para o que Deus proveu para nós, o que Ele deu para nós. E por essas coisas nós temos que ser felizes, nós temos que ter a gratidão. Então, para nós nunca falhou nada. Eu tenho muitas memórias com meus irmãos que tinham tempos difíceis, que nós estávamos viajando para os esportes e nós competia muito. E tinha vezes que nós tínhamos que ir para a Disney para competir, nós tínhamos que ir para outros estados e era meio puxado, porque uma viagem para a Disney para uma família de 5, quem já foi sabe que não é barato. E parecia que para os amigos nossos era fácil, era uma coisa normal, mas para nós era um esforço. Era uma coisa que nós tínhamos que puxar, que nós tínhamos que salvar, que nós tínhamos que batalhar para fazer. Então isso me ensinou muita humildade, muito gratidão. Eu sou muito grato por isso. Pode passar para o próximo. As coisas que nós levaram, que eu acho muito interessante, que um dos pais meus amigos me falaram, eu sempre procurava conselhos das pessoas que estavam na minha frente, ou na frente dos meus pais, ou que era bem sucedido. E o que eles falaram é, quando você pede seus pais dicas, não pede eles para te dar as coisas que seus amigos têm. Pede eles para te ensinar as coisas que eles podem ensinar. Tipo, se tem uma coisa de valor que eles sabem, que você pode levar para você e usar e implementar, leva isso. Eu fico olhando para os outros. Então, eu aprendi isso com eles. Os desafios que nós tínhamos, tinha muito comparação, tinha muito nós questionando se nós merecemos estar nessa cidade, se nós merecemos estar nesses mesmos esportes com essas pessoas. Então, não era tão fácil. E aí, as outras coisas que eu falei antigamente, pode passar para o próximo. Uma outra coisa que eu aprendi é que as pessoas muitas vezes vão tentar se comparar com as outras pessoas. Eu posso tentar me comparar com meus amigos indianos que são muito inteligentes, que parece que eles nasceram já sabendo as coisas, mas a verdade é que eu não sou igual a eles. Eu não sou uma pessoa que foi crescida numa casa que estuda. Talvez minha mãe queria que nós seríamos doutores e dentistas, mas isso não é o que nós gostávamos, não é o que estava no sangue nosso. E uma frase que um dos amigos dos meus pais me falou é que se você julgar um peixe na habilidade dele de levantar e subir numa árvore, ou então um macaco na habilidade dele de nadar, eles vão viver a vida inteira deles pensando que eles são ruins nesse trem, ou bestas. Então, uma coisa que nós aprendemos é que todo mundo tem um lugar que eles encaixam, tem um lugar que eles são bons, tem um lugar que eles gostam de fazer o que eles fazem. E você simplesmente tem que achar esse lugar. E quando você achar esse lugar, é trabalhar duro para crescer nessa área, nesse rumo, para você ser a pessoa melhor que você pode ser nesse rumo. E para mim, na escola, foi isso.
Eu não levei a escola, os estudos nas escolas muito sério, mas eu amava a escola. Eu amava a amizade que eu fazia na escola. Eu sempre era, as professores sempre me gostou. Eu sempre era muito animado. Eu era o palhaço da aula, sabe? Quando a aula não era fun, eu sempre trazia uma energia. Eu gostava de ir. E para mim, eu não sabia o que era naquela época, mas eu gostava de pessoas. Eu gostava de ajudar. Eu gostava de complementar as pessoas. Falar, oh, você está bonito hoje, gostei do seu outfit. E hoje em dia eu vi que agora é tipo um talento de vendas. E todo mundo sabe que se você está em negócios ou se você não está em negócios, você está se vendendo, né? Você está vendendo para a sua esposa, você está vendendo para seus filhos. Toda vez que você vai para um negócio, você está se vendendo. Você está com cliente, está vendendo seu serviço e você está vendendo você mesmo. Então eu aprendi que eu amava isso. Também a estratégia de negócios e de como é que funciona muitas coisas. Muitos dos pais dos meus amigos eram empresários, tinha negócios, eu sempre perguntava dica para eles, eu sempre tentava trabalhar com eles, estar junto com eles, fazer qualquer favor para eles, só para continuar aprendendo deles. Então, é isso. Na escola não aprendi muito coisas de escola, mas eu aprendi muitas habilidades do mundo, sabe? De como viver e sobreviver. Uma fase da minha vida que eu tenho muito orgulho é que eu sempre jogava coisas competitivas. Quando eu estava no segundo grau e na oitava série no middle school, eu jogava chess, xadrez. Agora eu era um atleta, eu e meus irmãos jogavam futebol americano, nós lutava e nós corria track. E quando eu estava na aula, no lunch, no almoço na escola, eu era o primeiro jogador de esporte, de atleta, que saía do lanche para jogar xadrez. Porque eu sempre gostava do desafio, da mentalidade. E xadrez era uma paixão para mim. Também os videogames competitivos, eu e meus irmãos sempre jogaram. Então, naturalmente, depois da escola, que nós fomos no segundo grau, eu não queria ir para a faculdade. E tinha uma noite que meu irmão Pedro estava jogando com os amigos só para curtir. E ele voltou em casa, ele ganhou. E eu falei, se Pedro ganhou, eu também posso ganhar. Porque eu sou uma pessoa de estratégia e Pedro só faz na prática mesmo, só faz as coisas. Então, long story short, ou história longa curta, eu vi que o poker era um esporte que está no ESPN, que tinha torneios e tudo, e o que eu acabei fazendo, eu fiquei com paixão para o esporte, que é um esporte competitivo, e eu joguei poker 3 anos e meio, profissional, viajando os Estados Unidos inteiro, viajando Canadá, viajando para o Brasil, jogando torneios para 3 anos e meio direto. E eu amava porque era igual o xadrez, tinha um elemento de psicologia e também tinha a área de negócios, porque você mesmo é seu próprio negócio quando você é um jogador de um esporte assim. Você que está controlando seu bankroll, você está controlando suas finanças, você que está fazendo sua agenda. Então tem muita disciplina, estrutura e coisas assim que vem de um esporte igual esse. Pode passar para o próximo. Então a transição do poker para o empreendedorismo. Muitas pessoas me perguntam, se você jogava poker e estava indo tão bem, por que você parou de jogar? E é simples, para mim, eu não consigo fazer uma coisa que eu não tenho a paixão. Para mim, minha paixão antigamente, quando eu era novo, era videogames. E aí passou para ser futebol americano. Depois do futebol americano passou para ser o poker. E depois do poker agora é entrepreneurship, empreendedorismo. E quando eu comecei a sentir que o poker era mais trabalho do que paixão, que eu estava trabalhando 60, 70 horas por semana só para ganhar dinheiro, eu falei, eu não quero fazer isso, porque eu não trabalho por dinheiro. Dinheiro, já passou essa época de me gostar de só dinheiro, ou pensar só de dinheiro. Então, quando eu perdi a paixão, eu falei, eu não vou fazer isso mais. E o que aconteceu foi, depois que eu parei, eu tinha uma época de alguns meses, em 2019, que eu passei por uma depressão. Porque enquanto meus amigos estavam tudo na escola, estudando, porque todo mundo da minha escola foi para a faculdade, eu passei uns 3 meses que eu não sabia quem eu era mais. Porque por 3 anos e meio, e quando eu estava estudando, eles tudo me conheciam como jogador profissional de poker, que estava tendo muito sucesso, que estava viajando, que estava investindo em imóveis. E nessa época eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim. Foi a primeira vez, desde a 5ª série, que eu realmente procurei voltar para a casa do Senhor e comecei a orar todo dia de setembro até dezembro. Foi a época que eu parei e eu não sabia o que eu ia fazer próximo, não tinha ideia. Mas eu orei todo dia, literalmente todo dia, 1 minuto de manhã, só pedindo Deus me guia, por favor, me ajuda. Tem muito tempo que eu não converso com você, mas eu preciso saber o que eu vou fazer próximo, não sei.
E quando vem dezembro, eu recebi minha chamada para voltar para a igreja. Primeira vez em muito, muito tempo. Pode dar uma palma para isso? Porque foi uma coisa muito emocionante para mim, porque eu fui chamado para ir para uma igreja em Newark e eu senti meu primeiro amor por Senhor. Quando eu fui para a igreja, parece que o Espírito Santo me tocou, ele entrou em mim e falou, você está no lugar certo. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu estava em casa, de verdade, porque quando eu estava viajando e tudo, eu estava vivendo tipo mudo e vivendo para mim. Mas agora eu tinha uma outra missão. E naquela mesma hora, Deus plantou no meu coração que você não pode viver só mais para você. Você tem que viver para o reino do Senhor e você tem que ajudar as outras pessoas. Porque no jogo do poker também, eu estava trabalhando para mim. Sim, eu estava tendo muito sucesso, fazendo coisas muito boas, mas minha família toda, meus irmãos estavam lá fazendo os trem deles que não era tão bom, sabe? Então Deus plantou no meu coração de abrir esse negócio que é o Braga Brothers Contracting, trazer meus irmãos comigo, inspirar eles, motivar eles, investir neles, para que nós puder crescer o trem nosso que ultimately é para glorificar a Deus. Então isso que aconteceu no final de 2019, eu fui renovado de novo. A única tatuagem que eu tenho, eu nunca queria tatuagem, mas eu senti tanto paixão, falei, vou fazer uma tatuagem que fala o ano que eu nasci de novo. Em janeiro de 2020, eu abri a empresa com meus irmãos, eu falei, vocês não importa se vocês estão preparados ou não, eu preciso de vocês vão fazer isso, vocês não têm opção. Então é isso. Braga Brothers começou, pode ir pro próximo. Peguei tudo que eu aprendi nos esportes e o poker e apliquei nos negócios. Eu tinha 21 anos quando eu abri a empresa. Eu apliquei a liderança dos esportes, a visão que eu tinha do poker e que Deus pôs no meu coração depois que eu nasci de novo, a estrutura de poder controlar meu próprio negócio e risco controlado. E comecei com pouco, mas com fé e foco, tornou-se o que é hoje e onde que nós estamos. Próximo. Construindo um negócio do reino. De novo, Deus plantou isso no meu coração. Eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu não sabia muito de construção. Crescendo, eu não seguia muito os trabalhos dos meus pais, porque nós estávamos muito focados no esporte. Mas eu vi que meu pai tinha uma vida boa. Ele criou uma vida boa para nós. Depois de muito luto e muito esforço, eu falei, se meu pai conseguiu fazer isso aqui tudo sozinho, imagina que eu e meus irmãos conseguem fazer como americanos de primeira geração, fala inglês, fala português, entende tecnologia, eu entendo a área de risco e financeiras e coisas assim, o que nós conseguimos fazer? E nesse ponto foi quando eu acho que esse Mateus 6,33 é um versículo muito forte, porque eu comecei o negócio com a mentalidade que ia ser um negócio cristão, que nós ia ter uma missão cristã e que nós ia ter valores cristãos. Uma coisa muito bold ou atrevido pôr uma cruz no seu negócio, porque muitas pessoas vão falar, as pessoas vão te julgar, ou as pessoas vão falar isso, ou vai ter certas pessoas que não vão querer trabalhar para você, mas eu não importava nada disso. Eu só queria glorificar a Deus com o meu negócio. Então esse era o princípio do logo, tem os martelos dentro de lá e a cruz em cima. Então os valores nossos que nós temos no negócio nosso, obrigado, é o que guia cada decisão que nós faz, porque os valores nossos são baseado na fé nosso. Então, cada vez que nós vamos fazer uma decisão como time de liderança, nós estamos sempre pensando no que seria que Deus faria, o que Jesus faria. Então, quando nós estamos agindo com essa mentalidade, é muito fácil fazer decisões, principalmente quando é sobre dinheiro e investimentos e coisas assim. Então, é um bom estratégia de navegar o rumo de negócios. Pode ir próximo. Então, hoje, isso é um pouco da minha história, um pouco da história dos meus pais. Eu queria dar a vocês 5 dicas, 5 coisas muito importantes que eu aprendi, que nós pagamos os técnicos nossos, os mentores nossos e especialistas para ensinar nós. Uma coisa que meu coach me falou, o primeiro coach de negócio que nós tínhamos, falou, Lucas, o que é bom de você é que você não tem vergonha de fazer perguntas, você não tem vergonha de procurar dicas das pessoas que estão na sua frente, pegar essas dicas e implementar.
Porque as coisas que você não sabe, você tem que procurar alguém que sabe. Senão você vai estar sempre quebrando a cara. Então, o primeiro dica que eu tenho é contrata mentores especialistas nas áreas que você não sabe. E, por exemplo, eu queria dar alguns dos coaches nossos. Nós temos coaches e vários grupos de tipo mastermind e negócios que nós participamos toda semana, que nós conversamos sobre negócios, nós conversamos sobre as áreas diferentes dos negócios e nós pedimos dicas. E toda vez que nós temos uma pergunta, nós vai lá e nós faz essas perguntas. E pessoas que estão muito mais bem-sucedidas que nós, que estão lá na frente de nós, eles têm a humildade e a vontade de ajudar o próximo, que é o que o Marcos falou aqui, né? Porque a verdade é que alguém em um ponto na sua história te ajudou. Então você você deveria ajudar o próximo também. Pegar o próximo para ajudar. Coach de marketing, todo mundo sabe que o marketing, as vendas é o lifeline, é a vida do negócio. Sem marketing e sem vendas você não tem negócio, você não tem operações, você não tem finanças para pagar seus pessoal. Coach de vendas. Vendas é uma coisa muito interessante, é uma área que você tem que fazer muito trabalho, você tem que ter um processo de vendas, você tem que ter um funil de marketing, mas quando você arruma os clientes, tem um processo que você tem que ter para fechar o cliente, né? Muitas pessoas andam dando, na construção, só andam dando estimates, visita 10 casas, dá estimates, mas se você não tem um processo para esquentar o cliente, para criar urgência para fazer o trabalho, para mostrar os produtos e os serviços que você vai fazer e aí no final das contas fechar o cliente, você vai estar gastando muito tempo e muita energia só fazendo estimates. Então o processo é muito importante e tendo pessoas que têm a habilidade de fechar esses clientes também é muito importante. E nesse tópico eu queria dar um aplauso para meu primo Nicolas aqui, que um ano atrás, um ano atrás ele não sabia que era um sheet de plywood, né? Ele não sabia que era um plywood e hoje em dia, em menos que um ano, ele tornou-se o melhor vendedor nosso. Então dá um aplauso para o Nicolau. Próximo, CFO fracionado. Se você não sabe seus números, se você não sabe o que você está investindo no seu negócio, você vai ter muita dificuldade fazendo decisões para investir no seu negócio, decisões para investir nas áreas que tem que crescer e tem que melhorar. Então, eu sempre dou a dica para as pessoas investir nisso no início, no finances, porque você tem que saber onde está indo seu dinheiro, você tem que saber onde que vai investir. O resultado de contratando pessoas assim, menos erro, mais clareza, velocidade no crescimento ou então você paga com duas coisas, você paga com seu dinheiro ou você paga com seu tempo. Eu decidi desde o início, quando eu jogava esportes, meu pai sempre contratava coaches para nós, e aí no poker também eu sempre tinha coaches que eu contratava, e agora nos negócios eu prefiro ter mentores e coaches para me ajudar a chegar lá mais rápido, sabe? Então isso é a escolha que eu fiz, investir dinheiro em vez de investir meu tempo. Próximo slide. Pode voltar, mais uma. Não tenta reinventar a roda, aprende com quem já passou pelo caminho, e é isso, investimentos especialistas, top. Na área nossa de construção, isso aqui é a segunda dica. O que o coach nosso de marketing ensinou nós, foi a primeira coisa que nós aprendemos no negócio. Ele falou que você tem que ser 5 mile famous. O que é 5 mile famous? 5 mile famous é famoso deixa eu ver como é que fala a palavra, no raio de 5 milhas de onde você mora, onde que é seu escritório. Então nós somos de Homedale. Nós sabemos que tem muitos clientes bons em Homedale, que é cliente de Palo Alto, que quer fazer serviço de construção, que quer renovar as casas deles. Então, o que ele ensinou nós é que o seu branding, que você faz no seu negócio, o jeito que você mostra quem você é e sua companhia, tem que ser 10 fora de 10, é a coisa mais importante. Então, o que nós começamos no negócio nosso, nós não tínhamos um nome grande. Meu pai trabalhava muito na área de nova construção, mas nós começamos com o brand, porque nós sabemos que muitas pessoas na cidade conhecem os Braga Brothers, mas eles não conhecem os Braga Brothers que faz construção. Então, desde o início, nós começamos com um brand que nós fazíamos muitas coisas. Pode passar para o próximo, eu acho. Caminhões envelopados, o amarelo, talvez vocês viram lá fora. Placas de obra em cada projeto.
uniformes com logo, porque os clientes, é tudo um percepção. Eles querem ver que vocês são profissionais, eles querem ver que vocês andam como profissionais e conversam como profissionais. Conteúdo diário nas redes sociais, como vocês veem, tem o Lucas aqui, faz parte do time nosso, que pega todo o conteúdo nosso. E flyers e mailers. Na área de Homedale, nós estamos sempre mandando flyers e mailers para todo mundo sempre estar pensando de nós. Uma coisa que ele falou para nós é que antes do cliente te chamar, eles têm que te ver 7 vezes. E antes do cliente te contratar para fazer um trabalho, eles têm que ver você 12 vezes. E antes deles te conhecer, ele já fez 75% da decisão de comprar de você antes deles te conhecer. Então, se você não tem um brand, se você não está sempre na cara deles, nas redes sociais, eles vendem suas caminhonetes, eles vendem seus yard signs, você está perdendo para alguém que está fazendo isso. E na história nossa, na cidade nossa, de Homedale, Colts Neck, Middletown, Rumson, Fairhaven, nós somos essas pessoas que as pessoas estão sempre vendo nós, porque o foco nosso no marketing é muito, muito forte, no brand, no 5 Mile Famous. Passar para o próximo. Escalando com 2 maneiras. No negócio, tem 2 maneiras como você pode escalar seu negócio. Com pessoas e tecnologia. No rumo de pessoas, você tem que ter certas pessoas em certos bancos, que eu acho que fala. Certas pessoas em certos seats. Então, igual eu falei aquele exemplo do macaco e o peixe, você não pode ter alguém igual Gabriel, que é fera na produção, fazendo uma coisa de marketing. Porque isso não é o rumo dele. Vamos dar uma aplauso para o Gabriel, que o cara é fera. Gabriel estava trabalhando na obra do Fiberglass para alguns anos, amigo de Pedro depois que eles formaram high school. Gabriel foi o primeiro membro do time que nós contrataram fora da família. Em menos que 1 ano, ele aprendeu tudo que demorou eu e Pedro aprendendo na produção em menos que 1 ano. Hoje ele é o Lead Project Manager nosso, ele que trabalha nos projetos de Palo Alto, de cliente muito grande. Ele está com clientes de valores de 10, 20, 15 millions of dollars. Então, eu tenho muito orgulho dele. Eu não sei como é que uma pessoa consegue aprender construção tão fácil, igual meu irmão Pedro e Gabriel. Para mim, construção é meio uma coisa complicada, para falar a verdade. Eu trabalho mais no rumo dos negócios, mas eu tenho muito orgulho dele. Estou muito feliz para ele. Equipes bem treinadas e alinhadas com a visão. Todo mundo no seu negócio, eles têm que buy-in, eles têm que comprar a visão que você está vendendo. Sabe, eu conversei sobre as vendas antes. Nós temos uma visão e graças a Deus que a visão nossa é uma visão baseada na fé e baseada em Deus. Então, eles veem qual é o plano, eles veem qual é o esforço que a time de liderança está fazendo e eles escolhem participar nessa visão. Então, quando todo mundo está sentando no lugar certo e eles gostam da visão, eles respeitam a visão e eles querem participar na visão, faz muito mais fácil para eles fazer o trabalho deles e enjoy fazendo o trabalho deles. Clareza nos papéis e responsabilidades. Todo mundo no negócio nosso, em qualquer lugar que estão, eles sabem qual é a obra deles, eles sabem qual é o horário deles, eles sabem qual é cada número métrico que eles têm que bater todo dia. Então, faz muito mais fácil para eles tentar alcançar os números deles. E, segundamente, a tecnologia. Você tem que ter tecnologia no seu negócio para poder escalar. Para nós começou com tecnologia primeiro, porque eu e meus irmãos sabiam como é que nós fazemos o trabalho nosso, mas nós começamos investindo muito pesado na tecnologia, no CRM, na plataforma de vendas, na plataforma de produção, no software de finanças. Nós formamos quase tudo, o base de quase tudo, antes de nós contratar as pessoas no time nosso, porque nós queríamos que, quando eles entravam no time nosso, que a única preocupação deles é melhorar o trabalho deles, é saber fazer o trabalho deles, não é tentar aprender, criar os softwares e a estrutura e tudo assim. Sem pessoas e tecnologia, o que acontece com muitos empreendedores e donos de negócios é que você vira gargalo do próprio crescimento do seu negócio. Então, pessoas e tecnologia, escolhe qual que você vai focar primeiro. Normalmente, pessoas é melhor. Se você contratar uma pessoa muito forte, muito valoroso, eles podem te ajudar a criar estrutura. Mas se você tem trabalho achando essa pessoa, foca na tecnologia. Próximo. Ok. Investe nas suas pessoas. Uma cultura de crescimento tem que ser de verdade.
o que nós faz para cada uma das pessoas nós quando eles entram no time nós faz um plano de sucesso para eles poder saber como é que os próximos 30 dias vão ser, como é que os próximos 60 dias vão ser, como é que os próximos 90 dias vão ser e o próximo ano. Então nós sempre ajuda a treinar eles no lugar deles, no técnico deles. Nós faz sessões de coaching 1 a 1, tipo Pedro com Gabriel, às vezes eu com o Nicolas, o vendedor, sales manager nosso com o Nicolas. I'll talk about that later. Reuniões de feedback e desenvolvimento. E também benefícios pessoal. Então, o que nós criou, para te dar um exemplo, esse último quarter, academia que nós chamamos Braga Breakfast Club, nós investimos nos funcionários nossos na academia deles, no Lifetime Fitness, que é uma academia muito de pado alto e ajuda eles a crescer muito nesse lugar. Nós temos que facilitar a vida deles, carro de empresa todo mundo tem, cartão de gasolina todo mundo tem, cartão de comprar materiais e coisas assim todo mundo tem. E aí ajuda com moradia ou transporte. Nós fazemos isso tudo porque o que nós queremos do time nosso é que todo mundo só foca e só pensa em crescer no trabalho deles. Nós não queremos que eles se preocupem com como é que eles vão chegar no trabalho, onde que eles vão ficar, essas coisas. Nós só queremos que eles foquem em melhorar no trabalho deles. Próximo. Estou quase terminando aqui. Mais uns 5 minutos nós estamos prontos. Por último, ou talvez segundo por último, o que é muito importante, o que nós vemos muito em muitos negócios, é que os membros do time, os funcionários, eles acabam saindo do negócio para ir para um outro negócio, atrás de mais dinheiro, ou muitas das vezes não é atrás de mais dinheiro ou uma companhia melhor, é porque o líder deles falhou eles. As pessoas, meus coaches sempre me falaram, pessoas não largam a companhia, eles largam os líderes deles. Então, o que nós pensamos no negócio nosso, o jeito que nós crescemos no negócio nosso, é que nós temos que ter uma visão tão grande para o negócio nosso, nós temos que ter uma missão tão grande, um propósito tão grande, umas metas tão grandes, que cada um dos sonhos, das metas, dos propósitos, das missões dos membros do time nosso, tem que poder caber dentro do negócio nosso. Cada um dos membros do time nosso, nós sabe quais são os sonhos deles, nós sabe quais são as metas deles, nós sabe aonde que eles querem estar em 3, 5, 10 anos e o trabalho nosso como líderes deles é guiar eles para chegar nesse ponto. Porque se nós não ajudar eles, uma outra pessoa vai ajudar eles. Então, como é que nós impactamos eles? Nós queremos impactar, quando nós fazemos isso como líderes, nós não estamos só impactando eles, nós estamos impactando a família nossa, a família deles, o time nosso e o reino de Deus. Então, o que eu falo é busca a visão com intensidade e constância. Muitas vidas dependem disso. Lembre-se, você foi chamado para liderar com excelência. Não é só para ficar pequeno e ficar baixo, você foi chamado para ser grande, porque o Deus nosso é grande. Então, é isso. Próximo. A empresa para eu e para meus irmãos e para o time nosso é um lugar para discipular e servir. E me lembrou muito do Colin Sessions. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós somos donos, não somos só donos, somos mordomos do que Deus nos confiou, negócio como missão, testemunhar por excelência e integridade. Então, mais um exemplo que nós faz, o time nosso, todo semestre, nós faz um evento para o time nosso, nós sai para nós crescer mais próximo no relacionamento. Nós sabe que tem 4 rumos na vida que nós foi ensinado, tem o espiritual, relacional, fisical e financeiro, e o trabalho nosso como líderes é ajudar cada um dos membros do time nosso em cada lugar, cada círculo desses lugares. Isso é minha história, isso é o negócio nosso, isso é algumas dicas que eu tinha para vocês, 5 dicas. Obrigado pela oportunidade. Queria falar que a sua história pode ser instrumento de Deus. Seja fiel com pouco e Deus te confiaria com muito. Obrigado.